pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula de hoje, o tema está logo aqui em cima, doenças ocupacionais. Esse assunto é um assunto polêmico, pois muita gente confunde doenças ocupacionais com acidente de trabalho. Tá? Existe uma certa diferença e ainda outra, por exemplo, às vezes o profissional ele não sabe que está com uma doença ocupacional. Ele pensa às vezes que aquilo ali é algo da idade, algo que está relacionado a alguma situação que não tem nada a ver e vai levando. Veja só, para esse tema, fiz uma pesquisa e encontrei 3 vídeos interessantes, tá? Onde nós iremos aprender o que é uma doença ocupacional. Tem uma reportagem com uma advogada, tá? Tratando dos assuntos de doenças ocupacionais e no final vai ter uma animação. Que essa animação vai demonstrar alguns exemplos de doenças ocupacionais que acontecem com o trabalhador, tá bom? Primeiro vamos entender o que é uma doença ocupacional neste próximo. O digitador que foi acometido por tendinite, o soldador que teve catarata, o auxiliar de limpeza que adquiriu LER e aquele trabalhador que levanta peso que foi acometido por uma doença na coluna. Esses são alguns exemplos de doença ocupacional. Você conhece alguém que possui? Nesse vídeo vamos falar sobre os direitos garantidos aos empregados que são acometidos por doenças ocupacionais. A doença ocupacional ou profissional está definida no artigo 20 da Lei 8.213 de 91 como uma enfermidade que é produzida ou desencadeada por conta de uma atividade laboral. Então, necessariamente, essa doença tem que se relacionar com o trabalho que você exerce. A doença ocupacional mais conhecida e famosa é a LER, lesão por esforço repetitivo. Na área rural, muitos trabalhadores, cortadores de cana são acometidos pela LER. E na área urbana, os contadores, digitadores, bancários, operadores de telemarketing e quem trabalha em linhas de produção. O empregado acometido por doença ocupacional tem vários direitos garantidos, como por exemplo, despesas médicas. Quem desenvolve doença ocupacional tem direito de ter as despesas médicas, como tratamentos, internações e medicamentos, pagos pelo empregador. Auxílio doença acidentário. Se o afastamento do empregado se der por mais de 15 dias, ele terá direito a receber o auxílio doença acidentário pelo INSS, na espécie 91, até uma nova perícia médica concluir que o empregado está apto a retornar ao trabalho. Se, no entanto, a incapacidade for permanente, o empregado poderá ser aposentado por invalidez. Estabilidade provisória. Quando o empregado é acometido por uma doença de trabalho e é afastado pelo INSS, ele terá direito à estabilidade de emprego quando retornar à sua função pelo período de 12 meses, ou seja, ele não poderá ser demitido sem justa causa. Dano moral. Uma vez demonstrado o nexo causal entre a atividade profissional desenvolvida pelo trabalhador na empresa e a doença adquirida, o empregado terá direito a uma indenização. Dano estético. O dano estético, caracterizado pelo comprometimento à integridade física do empregado, como é o caso de cicatrizes, marcas, queimaduras ou deformidades ocasionadas, assim como no dano moral, também deve ser indenizado. Pensão. Além das indenizações citadas, cabe mencionar que se a doença implicar em redução ou supressão da capacidade laboral, o empregado poderá ter direito a uma pensão mensal vitalícia ou outro valor em parcela única, como determina o artigo 950 do Código Civil. As doenças ocupacionais normalmente não se manifestam subitamente, mas vão se instalando dia a dia no organismo do trabalhador até gerarem incapacidade total e permanente. Por isso é muito importante você observar as doenças e os sintomas que tem e ver se eles se relacionam com a atividade laboral que você exerce.
toda pessoa, todo trabalhador acometido por doença ocupacional deve guardar os documentos médicos, documentos previdenciários, notas fiscais de medicamentos, exames, laudos, todo documento que o INSS te fornecer ou que o perito do trabalho te der, você deve guardar para que, quando for solicitado, você tenha essa gama de documentos para apresentar no INSS ou para o seu empregador. A chave aqui é a comunicação entre você, o INSS e a empresa, para que você tenha seus direitos garantidos. Nós vimos aqui que as doenças ocupacionais, elas refletem muitos direitos para os trabalhadores. Então, marque nos comentários uma pessoa que é acometida por uma doença ocupacional para que ela saiba, fique ciente do direito que possui muitos direitos. Nos siga em nossas redes sociais e fique por dentro, em primeira mão, de tudo que postamos diariamente. Até a próxima! Agora que você já entende o que é uma doença ocupacional, tem uma reportagem bem interessante com uma advogada que ela vem explicando a diferença de doença para acidente de trabalho, quais são os direitos também que a pessoa tem e os cuidados que o trabalhador deve ter, tá bom? Você sabe a diferença entre acidente de trabalho e doença ocupacional? Ao longo do tempo de contribuição, muita gente acaba desenvolvendo lesões e muitas vezes não sabem como proceder para buscar os seus direitos. É por isso que eu converso agora com a advogada previdenciária Adriana Neumann. Eu falei para o estagiário aqui que é Neumann, tu viu? Agora falei certo, Neumann, não é Neumann, Neumann. Ah, muita gente se confunde. Bom, agora sim, vamos poder explicar melhor, né? Então, o que é de fato doença ocupacional? Porque acidente de trabalho o pessoal já está mais adaptado, né? Isso, A doença ocupacional nada mais é do que a doença adquirida em razão do ambiente de trabalho que a pessoa frequenta, né? Um caso muito comum de doença ocupacional é a pessoa que tem alguma lesão da coluna, alguma lesão de ombro, por causa do esforço da postura que ela adota naquela determinada função. Questão da LER, né? Questão da LER também, às vezes, não é só a LER, mas sim, principalmente. Às vezes, empurrar coisa muito pesada, carrinhos, fazer esse tipo de movimento, seriam movimentos repetitivos, mas não só isso, né? Sobrecarregar a coluna, levantando peso acima do permitido. Então, tudo isso é doença ocupacional. Ela tem a ver com o ambiente de trabalho. E o que seria acidente? Acidente de trabalho como o próprio nome diz, é um acidente sofrido no trabalho, no ambiente de trabalho. Perdeu um dedo, martelou o dedo, furou, cortou, caiu, quebrou, até teve uma queda, até faleceu, tudo isso é acidente de trabalho. Legal. E nesse caso, se acontece um acidente, por exemplo, no percurso casa-trabalho? Isso também é considerado acidente de trabalho, a gente chama de acidente de trajeto, tá? E aí, nesse caso, como se equipara ao acidente de trabalho, os direitos do empregado e do segurado, falando em termos previdenciários, são os mesmos de quem sofreu um acidente ou tem uma doença ocupacional. Tá? Então os direitos seria o mesmo. Tanto previdenciários como trabalhistas. Independente, tá no trajeto. O mesmo ocorre, por exemplo, saiu para almoçar, voltou, todo esse percurso enquanto está Exatamente. Nesse horário de trabalho é considerado um acidente de trabalho e pode buscar por seus direitos. Exatamente. O que acontece, né? Isso tem repercussão na área previdenciária e repercussão na área trabalhista. O acidente de trabalho e a doença ocupacional, eles têm a consequência de não só a previdenciária, que seria receber o benefício de auxílio doença acidentário, ou seja, enquanto a pessoa não conseguir trabalhar, ela recebe o auxílio doença. E aí, com esse tem um B91, que seria o benefício relativo ao acidente de trabalho. E ela, depois que puder voltar a trabalhar, se ela tiver uma limitação nos seus movimentos, uma limitação da capacidade laborativa que a gente fala, ela pode receber o auxílio acidente, tá? Isso são os efeitos previdenciários e aí é de qualquer tipo de acidente, tanto de trajeto como acidente de trabalho, como a doença ocupacional. Quais seriam os efeitos trabalhistas nesse caso?
O empregado que sofre acidente de trajeto, acidente de trabalho ou doença ocupacional e se afasta, enquanto estiver afastado, recebe o FGTS, coisa que não acontece com quem tem uma doença comum, doença que não seja originada do trabalho. E, no caso de acidente e doença ocupacional, se ficar comprovado que a culpa não foi dele, né, que ele não teve a participação no acidente, ele ainda tem o direito de pleitear uma indenização por dano moral, dano extrapatrimonial, como a gente fala, às vezes dano estético, às vezes um pensionamento, se ele realmente ficou incapacitado de trabalhar, do seu empregador. Bacana. E tem pergunta no WhatsApp, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Participação do pessoal de casa. O Cláudio: estou afastado por acidente de trabalho desde 2008 e não estão depositando o FGTS. Será que eu tenho esse direito? Exatamente o que a gente falou agora. Obrigada, quando é acidente de trabalho, tem direito ao FGTS, sim. Tem direito. Sim. E no caso, por exemplo, a pessoa ganhou a alta e daí ela pode ser demitida ou tem algum prazo? Eu esqueci de falar dessa consequência trabalhista também. Ela tem estabilidade de 1 ano a partir da alta médica. Sim, então é importante que a pessoa, viu só, gente, depois da alta, depois de 1 ano, você ainda não pode ser demitido. Mesmo ganhando a alta, você não pode ser demitido, porque muitos empregadores podem fazer isso. E agora, no caso, o empregado alegou que realmente teve alguma doença por conta do trabalho, mas o empregador acredita que não seja por conta do trabalho. Agora vamos falar pelo lado do empregador. Ele pode fazer isso? Como é que é feita essa briga, digamos assim? Tá, vamos começar do começo com o que se faz no caso de um acidente de trabalho ou no caso de uma confirmação de doença ocupacional. O empregador, ele tem que emitir um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Tá? Esse documento é que vai caracterizar o acidente de trabalho. Se o empregado sofreu e o empregador não quer emitir a CAT, o empregado vai pedir para sua entidade sindical ou para o médico que lhe assistiu para preencher a CAT. É claro que essa CAT judicialmente vai ter outro peso diferente da CAT emitida pelo empregador. Tá. Aí vamos dizer, a pessoa sofre de uma doença, uma lesão, isso que é muito comum, que eu vejo muito no escritório, lesão de ombro, coluna, cotovelo, que a pessoa tem e ela diz que aquilo foi decorrente do trabalho. O empregador diz que não, que aquilo não tem nada a ver com o trabalho, que ele já tinha aquela doença, ela foi adquirida antes disso, às vezes antes de ingressar no trabalho. O que vai acontecer? O empregado entra com uma ação trabalhista e aí a discussão é pericial. Pericial, tá certo. O nosso papo tá super bacana, mas foi super rápido. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas a gente pode continuar numa outra oportunidade. Com certeza. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Agora, pessoal, a gente vai aprender alguns exemplos que acontecem, né, em acidente ocupacional no ambiente de trabalho. Para isso, eu separei uma animação que eu encontrei, claro, que ela tá bem intuitiva, bem ilustrativa, que dá para você ver em diversas áreas no segmento trabalho ligado a tanto químico, quanto físico, quanto ambiente, tá? Tudo relacionado a doenças ocupacionais. Então vamos lá ao vídeo.
Bom, pessoal, depois de todo esse conhecimento, finalmente chegamos ao fim. Forte abraço, valeu. Vou passar uma atividade no Classroom, tá? E é isso aí, pessoal. Valeu.